Voltamos, portanto, à nossa aula de linha do tempo processual. Entendemos no primeiro bloco sobre reclamação trabalhista, ação de consignação em pagamento, inquérito judicial para apuração de falta grave. É só o início, é só para você começar a sentir esse gostinho de conhecer o processo. Tudo bem? Agora nós vamos seguir com essa nossa linha do tempo processual, tudo bem? Para que a gente consiga seguir com essa linha do tempo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou melhorar as informações dispostas nesse quadro aqui, tá? Eu acredito que nesse momento, e mesmo que você queira copiar depois, fazer algum tipo de anotação, você consegue pausar a nossa aula, anota bonitinho o que você precisa anotar, ou então volta aí um pouquinho a nossa aula, vê o que tá, o material vai estar disponível para você também, só para que a gente deixe isso aqui bem mais organizado e bem mais bonitinho, para depois vocês desenharem na cartolina de vocês, tá? Eu não vou desistir, vocês vão desenhar isso na cartolina de vocês, tá? Então, nós sabemos que todo processo judicial começa através da propositura de uma petição inicial, né? Da propositura de uma ação judicial, que será proposta através de uma petição inicial. Nós vimos aqui as principais: reclamação trabalhista, ação de consignação em pagamento, inquérito judicial para apuração de falta grave. Todas essas peças são petições iniciais, cada uma com sua respectiva fundamentação, mas todas elas com o mesmo objetivo: movimentar o Poder Judiciário para levar ao Poder Judiciário algum problema ocasionado pela outra parte, para que o Poder Judiciário possa resolver. Tudo bem? O que que acontece depois que a gente distribui essa petição inicial, né? Vocês com certeza já sabem, e eu falo que o processo judicial ele é muito igual à nossa vida. Se você parar para analisar o processo com a simplicidade que ele tem, você vai perceber que ele é muito igual à nossa vida, principalmente quando você tem irmãos. Como assim, Brenda? Que loucura é essa? Exatamente. Quando você tem irmãos, você sempre se vê diante de diversos conflitos. E o Poder Judiciário são os seus pais. Mais especificamente, a sua mãe. Quando a sua mãe chega em casa e os irmãos começam a brigar, aí o Joãozinho vai lá e dá um tapa no José. João dá um tapa no José. José sai correndo até a mãe e diz: Mãe, o João me bateu. O que que o José está fazendo nesse momento? Ele está apresentando a petição inicial dele ao Poder Judiciário. No mesmo segundo que o José faz a sua acusação, o João vem correndo atrás dizendo: Eu só bati porque ele me bateu primeiro. O que que o João está fazendo nesse momento? Ele está exercendo o seu direito de defesa. Vocês com certeza já ouviram falar no contraditório e na ampla defesa, que são princípios fundamentais da nossa modalidade de defesa processual, chamada de contestação. Judicialmente falando, no momento em que você distribui a sua petição inicial, presume-se que a parte contrária foi notificada no prazo de 48 horas, tá? Então, essa notificação é uma notificação presumida. Está lá na súmula 16 do Tribunal Superior do Trabalho. Tudo bem? Em 48 horas, essa parte vai receber a notificação. Para quê? Vai receber a notificação para apresentar defesa no prazo legal. O nome da defesa é contestação. Contestação. Ótimo, perfeito, até aqui tudo bem? O prazo para a apresentação da contestação no processo do trabalho é até a audiência. Brenda, mas pelo amor de Deus, no juizado especial cível é até a audiência de instrução. Na vara cível, o prazo é de 15 dias úteis. Então, na Justiça do Trabalho é até a audiência de instrução? Não, pelo amor de Deus. O artigo 847 da CLT, ele traz para a gente que a defesa de mérito, a contestação, ela deve ser apresentada até a audiência. No processo do trabalho, nós temos 3 procedimentos padrões. Procedimento sumário, que são ações até 2 salários mínimos.
procedimento sumaríssimo, que são ações até 40 salários mínimos, e procedimento ordinário, acima de 40 salários mínimos. Se a ação tramitar pelo procedimento sumaríssimo, o procedimento sumaríssimo é um procedimento tecnicamente mais célere, mais rápido, mais acelerado. Por isso, se a audiência, se esse processo tramitar pelo procedimento sumaríssimo, essa audiência vai ser considerada uma audiência una. O que quer dizer isso? Una, uma única audiência. Brenda, na vida real acontece uma única audiência? Não, gente, pelo amor de Deus. Mas a maior concentração de atos deve acontecer dentro de uma única audiência. Todos os atos que forem possíveis serem feitos, desenvolvidos dentro daquela audiência, serão desenvolvidos na audiência una, inclusive a apresentação de contestação. Então, foi designada uma audiência no processo do trabalho. Qual é o prazo para a apresentação de contestação? Até a audiência. Se o processo tramitar pelo procedimento sumaríssimo, essa audiência será uma audiência una. Se for pelo procedimento ordinário ou sumário, essa audiência será uma audiência contínua. Qual é a diferença da audiência una para a audiência contínua, gente? Basicamente nenhuma. A única diferença é que na una, a audiência una ela traz a obrigação dessa realização de atos dentro de uma única audiência, tá? É a única diferença. A audiência contínua quer dizer que essa audiência vai ser subdividida em várias vezes. Tudo bem? Procedimento sumaríssimo prevê um procedimento mais célere, mais rápido. Por isso, essa diferença trazida. Tudo bem? Se eu te perguntar hoje qual é o prazo para a apresentação de contestação no processo do trabalho, eu quero que a sua língua esteja afiada para responder que é até a audiência, independente do procedimento. A contestação no processo do trabalho deverá ser apresentada até a audiência. Tudo bem? Brenda, no meu escritório, eu peguei um processo judicial que o juiz mandou apresentar a contestação em 15 dias no processo do trabalho. Essa é a regra? Não, gente, não. Isso aconteceu durante o período da pandemia por uma questão de adequação. Lembra que as audiências passaram a ser telepresenciais e as coisas começaram a ser mais complexas do que o que se esperava? Isso era uma questão de adequação. Abre o seu artigo 847 e vê a regra estabelecida pela CLT. A contestação deve ser apresentada de forma oral, em audiência. A exceção à regra prevê a apresentação de forma escrita, até a audiência. Tudo bem? Então, que fique isso claro. Mas o professor falou: não, presta atenção no que eu estou te dizendo. Tudo bem? Entre o recebimento dessa notificação até a designação da audiência, até a efetiva data da audiência, o Poder Judiciário precisa respeitar um prazo mínimo de 5 dias. Não estou te dizendo que o prazo para apresentar contestação são de 5 dias, tá? Eu estou te dizendo que do recebimento da notificação até a data da audiência precisa ser respeitado o prazo mínimo de 5 dias. Ok? Tudo bem? Caso esse prazo não seja respeitado, vai acontecer uma nulidade processual. A parte lá na frente vai poder pedir, inclusive, a anulação de uma eventual decisão. Ok? Isso faz com que haja um prejuízo direto à elaboração da defesa. Então, precisa ser respeitado esse prazo de 5 dias entre o recebimento da notificação e a audiência. Esse prazo, ele não está aqui por uma bobeira qualquer. Vocês já vão entender o motivo dele estar presente aí. O motivo de serem 5 dias. Tudo bem? Quando eu ajuizo uma ação judicial, e nós ainda estamos aqui na contestação, né, na audiência, nós vamos falar ainda sobre a audiência, mas nós ainda estamos aqui na contestação. Nós sabemos que um processo judicial leva muito tempo para ser julgado. Coisa de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos.
30 anos, processo judicial demora. O poder judiciário é moroso, não adianta. Esse prazo de 5 dias aqui, entre a notificação e a audiência, gente, isso é respeitado assim aos montes. Eu nunca vi ser desrespeitado. Porque se eu distribuir uma ação judicial hoje, eu tenho certeza que a audiência vai ser designada para daqui a 3, 4, 5 meses. Tenho certeza, tenho convicção. Então, esse prazo de 5 dias aí, ele é largamente respeitado, tá? Você não precisa se preocupar com isso. Ele vai ser respeitado. Tudo bem? Bom, dito isso, se eu estou diante de uma situação que requer uma urgência no seu julgamento, se eu quero algo para tratar agora, 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 já, nesse exato momento, eu preciso disso para agora, para agora. Eu não posso esperar 2, 3 anos até o julgamento dessa ação, até o julgamento definitivo dessa ação. Eu não posso esperar. Como que eu faço essa solicitação? Eu faço essa solicitação através de uma tutela de urgência. Tutela de urgência ou tutela de evidência. Com certeza vocês já ouviram falar nos requisitos para concessão de uma tutela de urgência, que são os famosos fumus boniuris e periculum in mora. O que significa o periculum in mora? Perigo na demora. Ou seja, se aquilo demorar tanto, o meu direito vai se esvair, ele vai se acabar. Essa tutela de urgência ela é pleiteada na petição inicial, na reclamação trabalhista, por exemplo. Se eu tenho um pedido que tem a presença do fumus boniuris e do periculum in mora, eu peço isso na minha petição inicial. É uma tutela de urgência. Eu quero isso para agora, 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 já. O que significa o periculum in mora? Perigo na demora. E o que significa o fumus boniuris? Eu tenho certeza que você respondeu aí agora. Fumaça do bom direito. E aí eu te pergunto, o que é a fumaça do bom direito? Ah, professora, é o fumus boniuris. Aí fica nesse ciclo vicioso. Ninguém sabe o que é essa desgrama. Gente, fumus boniuris, ou a famosa fumaça do bom direito, nada mais é do que a probabilidade de existência de um direito. É provável, é muito provável que aquele direito exista. Por exemplo, se eu quero a reintegração de uma gestante. Percebam, a gestante possui estabilidade provisória não é para proteger a mulher, como muitas pessoas pensam. É para proteger o desenvolvimento do nascituro. Se eu ajuizo uma ação judicial pedindo a reintegração da gestante, faz sentido esperar 3 anos se passarem para essa estabilidade ser garantida pelo Poder Judiciário? Faz sentido? Se o objetivo é proteger a criança, o nascituro, o bebezinho que está lá dentro da barriga da mamãe, faz sentido esperar 3 anos? Se eu for esperar o julgamento final desse processo, essa criança vai estar com 18 anos já trabalhando. Isso se ela tiver sobrevivido a uma gestação de uma mulher desempregada, sem trabalho, que foi demitida sem eira nem beira, e talvez não tenha proventos nem para conseguir se manter saudável. Como que vai manter o feto saudável? Não tem como manter o feto saudável. Então, vocês concordam que é algo que eu não posso esperar? Que é uma decisão que eu preciso para agora, 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 já? Tem o perigo da demora aí? Tem, gente. A gente está falando da vida de um ser humaninho que está sendo gerada. Tem a presença do fumus boniuris, da probabilidade de existência do direito? Claro que tem, gente. É só ela fazer uma ultrassonografia, vai estar lá a prova efetiva, inequívoca, de que ela está grávida. Concordam? Às vezes a mulher tá com um barrigão lá, assim, ó, não precisa nem de ultrassonografia. Só o barrigão de gestação já dá para mostrar que ela tá gestante. Obviamente, a gente precisa de uma prova documental, né? Então, a ultrassonografia é o meio adequado para você provar essa probabilidade de existência do direito. Cumprido esses 2 requisitos, eu tenho a presença de uma tutela de urgência. E para tutela de evidência, eu só preciso da probabilidade de existência do direito. Eu não preciso do fumus boniuris. E você vai falar assim, Brenda, mas se não tem o perigo da demora, para que eu quero esse julgamento para agora, agora, agora já? Às vezes o seu direito ele é tão claro, ele é tão evidente, ele é tão, sabe, cristalino, que você não precisa esperar até o final da ação judicial para ter a garantia efetiva dele.
para ter a concessão efetiva dele. Vou dar um exemplo para vocês, e aí eu falo que é onde começam as fofocas e as humilhações. Vou dar um exemplo da minha vida pessoal para vocês, triste. O pobre não tem um segundo de paz. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu recebi uma cartinha pelo correio e eu fiquei muito feliz com. Imagina, uma criança de 7 anos de idade, nos anos 90, recebendo uma carta pelos correios, eu fiquei extremamente feliz. Mas aquela carta se tratava de uma negativação do meu nome. Eu tinha 7 anos. O pobre não tem um segundo de paz. Com 7 anos de idade, o nome do pobre já está negativado. Negativaram o meu nome, eu tendo 7 anos, um absurdo. Pergunto para vocês: uma criança com 7 anos de idade tem capacidade para praticar os atos da vida civil? Tem. Vocês lembram da capacidade absoluta, capacidade relativa, lembram disso? Abaixo dos 16, acima dos 18, abaixo dos 16 eu sou absolutamente incapaz para praticar os atos da vida civil. Se eu sou incapaz, como que eu vou ter meu nome negativado? Algo de errado não está certo, concordam? Na época, eu lembro que minha mãe ficou revoltada e ajuizou uma ação judicial por essa negativação indevida do meu nome. Eu só era uma criança, não tinha nada no meu nome, foi realmente uma negativação indevida. Eu pergunto para vocês: eu ia precisar do meu nome para realizar algum negócio jurídico de imediato? Não. Então, teria a presença do periculum in mora? Não, não tem perigo da demora. Mas nesse caso, o meu direito ele é tão evidente, ele é tão latente, ele é tão claro, ele é tão objetivo, que eu não preciso esperar o julgamento final do processo para ter a concessão dessa tutela de evidência, porque é evidente que o meu direito existe. Então, nesse caso, quando a minha mãe ajuizou uma ação judicial contra aquela empresa, o advogado à época pediu uma tutela de evidência. Não existe a presença do perigo da demora, mas é tão evidente que o meu direito existe que eu posso ter a decisão dele em caráter antecipatório ou em caráter liminar, tá? Já já eu explico isso para vocês, a diferença disso para vocês. Tudo bem? O que eu quero deixar claro na cabeça de vocês é que tanto a tutela de urgência quanto a tutela de evidência necessitam de algo que eu quero para agora, seja por uma urgência, seja porque o meu direito é muito claro, é muito evidente. Eu digo para vocês que no direito do trabalho, no processo do trabalho, as tutelas de urgência são mais comuns, tá? Porque eu tenho até dificuldade de pensar num exemplo de tutela de evidência numa dinâmica trabalhista. As tutelas de urgência, elas são geralmente mais aplicáveis para cá. Mas agora que vocês já sabem o conceito, vocês já sabem da existência da tutela de urgência e da tutela de evidência, tá? Onde é que pede isso? Na petição inicial. Se você tem uma tutela de urgência e uma tutela de evidência, você tem que pedir lá na petição inicial. Beleza. Se você quer uma tutela de urgência ou uma tutela de evidência, o juízo ele vai julgar isso antes da sua decisão final. Antes lá da sentença, óbvio, você quer para agora. Agora, agora, agora já, lembra? Você quer para agora, agora, agora já. O julgamento dessa tutela de urgência ou dessa tutela de evidência tem um nome. A decisão do juiz que julga essa tutela de urgência, essa tutela de evidência, tem um nome. Esse nome é decisão interlocutória. Por que que ela é uma decisão interlocutória? Porque ela não é uma decisão terminativa. Ela não coloca um ponto final no processo. Ela só está te concedendo um direito que você pediu em caráter antecipatório. Em caráter antecipado, tá? Porque você quer aquilo para agora, agora, agora já. Então eu julgo antes, mas calma, ainda tem o processo todo pela frente. Então, exemplo, no caso da gestante, a gestante não pediu só a reintegração, ela pediu danos morais. Os danos morais fazem parte da tutela de urgência? Não. A reintegração faz parte da tutela de urgência? Sim.
Então, ele vai analisar a reintegração primeiro e o dano moral ele vai julgar lá na sentença, lá na frente, depois de passado toda a dinâmica processual. Ficou claro isso para vocês? Espero que sim, tá? As decisões interlocutórias no processo do trabalho são irrecorríveis de imediato. Guardem isso na cabeça de vocês. Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias no processo do trabalho são irrecorríveis de imediato. Brenda, não dá para recorrer dessa decisão? Dessa decisão interlocutória não tem recurso. Não tem recurso. Mas o direito é mágico. Ele é maravilhoso. Por que que o direito é mágico e maravilhoso? Porque ele te dá várias possibilidades. Analisando a natureza do processo, observando o processo judicial, você tem várias possibilidades, você tem várias saídas, várias alternativas. Eu pareço uma lunática falando isso, né? Mas é porque realmente eu acho muito legal. Guardem isso. As decisões interlocutórias no processo do trabalho são irrecorríveis de imediato. Aí eu vou usar para vocês mais uma vez o exemplo da gestante. A mulher está grávida de 7 meses, maior barrigão, com uma ultrassonografia em mãos. O empregador dela demite ela sem justa causa, sem passar por sindicato, violando todos os direitos trabalhistas possíveis e imagináveis. Essa mulher ajuiza uma ação judicial, uma reclamação trabalhista, com pedido de tutela de urgência para sua reintegração. Aí o juízo profere uma decisão interlocutória negando a estabilidade provisória dessa gestante. Negando. Isso é uma violação absurda. Aí eu te pergunto, dessa decisão que negou a estabilidade provisória da gestante, cabe recurso? Lembra que é uma decisão interlocutória? Está julgando uma tutela de urgência. Não cabe recurso. Mas, quando você estava estudando direito constitucional, eu tenho certeza que o seu professor ou a sua professora disse que quando uma autoridade coatora viola direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, que serve para proteger a liberdade de locomoção, ou por habeas data, que serve para proteger o seu acesso a documentos pessoais. Quando uma autoridade coatora viola um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, e não cabe outro recurso possível, caberia um remédio constitucional maravilhoso chamado de mandado de segurança. Não é mandato, é mandado de segurança. Mandado de segurança, remédio constitucional cabível contra ato de autoridade coatora que viola direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo, gente? É um direito provado, é um direito amparado por provas, cerceado por provas. É um direito provado, claro, cristalino, evidente. Eu brinco com os meus alunos que ele é tão evidente que ele chega a ser líquido e certo. Líquido e certo. Das decisões interlocutórias que julgam tutela de urgência ou tutela de evidência, não cabe recurso imediato, não cabe. Essas decisões interlocutórias, em regra, já vocês vão entender por que o da regra, em regra são irrecorríveis de imediato. Mas se elas violarem direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, cabe mandado de segurança. Então, contra essa decisão interlocutória que viola direito líquido e certo, cabe mandado de segurança. Se você responder que o recurso cabível contra a decisão interlocutória no processo do trabalho é mandado de segurança, eu prometo para você que, independente do estado onde você estiver, eu vou atrás de você e vou dar um beliscão na sua costela. Mandado de segurança não é recurso. Mandado de segurança é um remédio constitucional, tá? É um remédio constitucional, ok? Não é recurso. Esse mandado de segurança, por exemplo, segue uma estrutura de petição inicial. E essa petição inicial aqui, ela vai começar lá no TRT. Já já a gente fala mais sobre isso. Não precisa se estressar com isso agora, tá? Eu só preciso que você entenda isso.
Em regra, as decisões interlocutórias no processo do trabalho, decisão interlocutória é aquela que não coloca um ponto final no processo, tá? Em regra, as decisões interlocutórias do processo do trabalho são irrecorríveis de imediato. Se elas violarem direito líquido e certo, a autoridade coatora, obviamente, está ali, porque é o juiz da vara do trabalho, não amparado por habeas corpus ou habeas data, não é para proteger liberdade de locomoção e nem acesso a documentos, caberá mandado de segurança. Entendido? Remédio constitucional, não recurso, tá? Remédio constitucional, mandado de segurança. O direito é mágico, ele é maravilhoso, ele é cristalino, tá? Nem tão cristalino assim, né? Porque às vezes a gente enlouquece com ele, mas tudo bem. Ele é mágico. Mágico ele é. Mágico eu posso afirmar que ele é, tá? Vamos continuar então. Entendi, Brenda, sobre a tutela de urgência, sobre a tutela de evidência, entendi sobre a decisão interlocutória, entendi sobre o mandado de segurança. A gente ainda vai falar muito de mandado de segurança, vamos ver essas questões do MS. Vocês vão aprender a fazer MS aqui no curso, inclusive, tá? Então, entendi aí sobre essa questão da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias no processo do trabalho, entendi que decisão interlocutória é aquela decisão que não coloca um ponto final no processo. Maravilha, ótimo. Podemos seguir com a ação? Podemos seguir com a ação. Quando eu ensinar vocês a fazer contestação, que deve ser lá para a nossa quarta, quinta, sexta aula, por aí, eu vou falar para vocês que existe um artigo importantíssimo para contestação, que é o artigo 337 do Código de Processo Civil. O artigo 337 trata sobre as preliminares de contestação, preliminares de mérito na contestação. O que são essas preliminares de mérito? São erros processuais que têm que ser argumentados preliminarmente na contestação, ou seja, antes de falar sobre o mérito. É como se eu levantasse a mão para o juiz e falasse assim: juiz, eu tenho uma coisa muito importante para falar para você, antes de falar das violações de direito. Então, o 337 ele traz ali várias hipóteses, todas elas tratando sobre erros processuais. Perceberam que eu falei que está no 337 do CPC? E lembram que no início da nossa aula eu disse para vocês que eu só posso aplicar o Código de Processo Civil ao processo do trabalho quando inexiste incompatibilidade? Se tiver incompatibilidade, eu não posso usar o CPC no processo do trabalho. E, obviamente, eu só posso usar se a CLT for omissa. Se a consolidação das leis do trabalho for omissa, e não tiver incompatibilidade, aí eu posso usar o CPC de forma subsidiária. Beleza, Brenda, por que você está falando isso? Lá no artigo 337 do CPC, tem a menção em alguns dos incisos, salvo engano é o inciso 2, que fala sobre incompetência absoluta ou incompetência relativa. A incompetência relativa, uma das espécies da incompetência relativa, é sobre a incompetência territorial. Territorial, incompetência de território. Lá na esfera civil, você sabe que depende, né, da ação que você vai fazer para determinar a regra de território. Aqui no processo do trabalho, essa definição territorial ela é muito mais simples, infinitamente mais simples do que no processo civil. O artigo 651 da CLT, ele traz para a gente a regra de competência territorial e traz as exceções à regra de competência territorial. Quando eu quero, por exemplo, processar o meu empregador, eu sei que eu tenho que fazer uma reclamação trabalhista. Qual é o território que vai ser competente para julgar essa reclamação trabalhista? Lá no 651 vai estar dizendo para você que a regra para o ajuizamento de uma reclamação trabalhista é no local de execução da atividade laboral, onde o empregado trabalha. Então, onde o empregado trabalha, trabalhou ao longo do contrato de trabalho, é o foro competente para julgar a ação. Local da prestação de serviços. É exatamente o que está escrito no 651. Tudo bem, essa é a regra. Temos exceções a essa regra? Temos. Temos exceções. Uma das exceções é o viajante comercial. Quem é o viajante comercial? É aquele cara que viaja trabalhando. Ele viaja a mando da empresa, trabalhando. Ele vai viajando, trabalhando, viajando, trabalhando, viajando, a mando da empresa.
Esse cara é um viajante comercial. Se esse cara for subordinado a alguma filial ou a alguma agência da empresa para a qual ele trabalha, em vários estados ou em outro estado do que o de origem da contratação, ele pode ajuizar essa ação judicial em qualquer um dos locais que ele tenha prestado serviço, desde que ele tenha sido subordinado, tá? A uma agência ou a uma filial daquela empresa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que eu, Brenda, seja contratada pela empresa Tico e Teco, tá? Para ser professora na empresa Tico e Teco. Fui contratada para trabalhar no Rio de Janeiro. Então, inicialmente, o foro competente para julgar a minha ação é no Rio de Janeiro, ok? Só que começou a dar muito certo. Minhas aulas começaram a bombar, o pessoal começou a gostar. E aí, o meu empregador virou para mim e disse assim: Brenda, ao invés de você só dar aula no Rio de Janeiro, eu quero que você comece a dar aula em São Paulo, em Brasília, no Rio Grande do Sul, na Bahia. Quero que você vá para Minas Gerais. Então, eu trabalhava viajando. Se no momento em que eu estava em São Paulo, em Brasília, na Bahia, no Rio Grande do Sul, se enquanto eu estava exercendo as minhas atividades laborais nesses territórios, eu fosse subordinada a uma agência ou a uma filial da empresa naquele território, eu poderia ajuizar a ação judicial naquele território, tá? Então, poxa, eu era subordinada a uma filial da empresa lá no Rio Grande do Sul. Poderia ajuizar minha ação lá? Poderia. Ah, eu era subordinada em São Paulo também. Poderia ajuizar a ação lá? Poderia. Ah, eu também era subordinada lá na Bahia. Poderia? Poderia. Mas, se eu exercesse a atividade laboral em todos esses lugares, mas só fosse subordinada ao estado do Rio de Janeiro, aí o foro competente para distribuir a minha ação seria o Rio de Janeiro, tá? Então, no caso do viajante comercial, dessa pessoa que trabalha viajando, eu preciso observar se ela possuía subordinação, tá? Nas agências ou filiais da empresa. Se tinha agências ou filiais e se ela era subordinada a essas agências e filiais em outros territórios. Tudo bem? Essa é a primeira exceção à regra da competência territorial. A segunda exceção à regra é a empresa itinerante. Na primeira situação, no viajante comercial, é o empregado que viaja trabalhando. Na segunda situação, a empresa itinerante é aquela empresa que não possui uma sede específica. É uma empresa que também vai viajando. Vou dar um exemplo para vocês. Parques. Não sei se na cidade de vocês tem aqueles parques, sabe? Que ficam um determinado tempo numa cidade, aí mudam para outra, e daqui a pouco mudam para outra. Aquilo ali é uma empresa itinerante. Circos também são empresas itinerantes. São empresas que não possuem uma sede específica. Não possui agência, não possui filial, não possui uma sede. Os empregados viajam junto com a empresa para exercer a atividade laboral. Na empresa itinerante, a competência será no local da assinatura do contrato ou no último local de prestação de serviços daquele empregado. Tudo bem? 651 da CLT. Abre ele, vai ler ele, vai compreender. Tenho certeza que você vai entender de forma bem tranquila essa questão da competência territorial. O ponto central que eu quero chegar não é nem esse, mas eu estou trazendo essa explicação. Quando nós formos estudar sobre reclamação trabalhista, eu vou explicar sobre isso de novo, tá? E a gente precisa falar sobre o endereçamento da peça, e aí a gente vai trazer essa explicação novamente, tudo bem? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por que eu estou explicando sobre essas regras de competência territorial para vocês? Eu falei para vocês que o 337 do CPC traz isso como uma preliminar de contestação. Mas na Justiça do Trabalho, a gente não pode tratar competência territorial como preliminar de contestação. Não pode. Não pode tratar como preliminar de contestação. Porque existe uma peça específica para tratar sobre competência territorial. Lembra que eu disse que quando existe incompatibilidade entre as normas, eu não posso aplicar o CPC? Então, eu não posso aplicar o inciso 2 no que tange a incompetência relativa, com relação à incompetência territorial, aqui ao processo do trabalho. O nome da peça para discutir sobre competência territorial é exceção de incompetência territorial.
exceção de incompetência territorial. Esse é o nome da peça processual cabível a atacar discussões sobre território, tá? Brenda, beleza. Vem antes da contestação, então, né? Exato. Se eu não posso apresentá-la na contestação, ela tem que vir antes da contestação. Qual é o prazo para a apresentação de uma exceção de incompetência territorial no processo do trabalho? Lembra que eu falei que esses 5 dias aqui não estavam aqui em vão? O prazo para a apresentação dessa exceção de incompetência territorial são de 5 dias a contar do recebimento da notificação. Se o reclamado recebe a notificação e percebe que aquela ação foi ajuizada em um território errado, ele tem o prazo de 5 dias para apresentar a exceção de incompetência territorial. Se o reclamado não apresenta essa exceção de incompetência territorial, precluiu o direito dele se manifestar a respeito desse território. O território errado vai ser tido como território certo. Ele não vai poder questionar isso na contestação. Entendido? Exceção de incompetência territorial. Recebeu a notificação, você tem o prazo de 5 dias para questionar sobre território. O que vai acontecer nesse cenário? O juiz vai pegar e vai fazer como se fosse o Netflix, que você tem aí na sua casa. Ele vai apertar o botão de pause. O reclamado vai apresentar a exceção de incompetência territorial e o juiz vai apertar o botão do pause no processo e vai falar assim: Ei, reclamante, o reclamado está falando aqui que você apresentou a petição inicial, que você que você propôs essa ação num território errado. Vem aqui se manifestar. O porquê que ele está falando sobre isso? O porquê que você ajuizou essa ação num território errado? Você trabalhava no Rio de Janeiro. Aí você foi lá e ajuizou a ação judicial em São Paulo? Tá ficando doida? O que é isso? O juízo vai intimar a parte para se manifestar. Se tinha uma audiência marcada, essa audiência vai ser desmarcada. Se tinha uma audiência marcada, essa audiência vai ser desmarcada, essa audiência não vai acontecer. Primeiro o juiz vai entender sobre o território. Território no processo do trabalho, gente, é algo muito importante. Geralmente as discussões territoriais, elas transitam sobre estados, não é sobre bairros, como acontece na esfera civil. Na esfera civil, eu estou questionando se o foro competente é o juizado de Cascadura ou de Jacarepaguá. Para quem é do Rio de Janeiro vai entender sobre o que eu estou falando. Se é de Bangu ou de Campo Grande. Aqui na Justiça do Trabalho, na maioria das vezes, nós estamos discutindo sobre estados. É uma coisa que traz um prejuízo direto ao empregador e ao empregado, se tramitar perante o juízo equivocado, entre o foro equivocado. Suponhamos que eu trabalhei a minha vida inteira no Rio de Janeiro. Aí encerrou a minha atividade laboral, eu fui morar em São Paulo, ajuizei a ação judicial lá. O empregador não tem filial lá, não tem sede lá, não tem nada lá. Aí o empregador vai ter que se deslocar para São Paulo para fazer essa ação judicial? Não faz tanto sentido. Concordam comigo? Você concorda que você traria um gasto excessivo para o empregador? A mesma coisa acontece para o empregado. As regras de competência territorial são válidas para todos, se valendo do princípio da isonomia. Quando nós falamos em direito material que o empregado é parte protegida na relação de trabalho, na relação de emprego, né, juridicamente falando, que o empregado é parte vulnerável e por isso que ele é parte protegida, eu não estou querendo colocar esse empregado num patamar de superioridade ao empregador. Não, eu estou querendo colocar os dois no mesmo nível de embate. Eu estou querendo conceder aos dois a mesma linha de direitos a serem questionados. Eu não estou querendo colocar um acima do outro, tá? Isso não existe. Isonomia, tratar os iguais de acordo com as suas igualdades e tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Território aqui no processo do trabalho é levado muito a sério. Se a parte apresentou a exceção de incompetência no prazo de 5 dias, se tinha audiência marcada, o juiz vai desmarcar, pause do Netflix, e vai intimar a parte contrária a se manifestar. Por que que ajuizou a ação, né, num território errado? Por que que ajuizou a ação naquele território em específico? Aí, vamos à historinha? Vamos voltar ao exemplo? Essa parte, gente, é uma parte mais pesada, de fato, que eu tô me esforçando para explicar de forma mais minuciosa para que vocês consigam entender o passo a passo. Eu não quero que vocês olhem para essa linha e tudo que esteja escrito aqui esteja sem sentido. Eu quero que vocês entendam
cada uma das coisas. Acho que no momento em que a gente consegue entender para que serve cada coisa, fica muito mais fácil da gente conseguir visualizar, tá? Então, por isso que eu estou trazendo essa explicação mais esmiuçada, digamos assim. Tudo bem? Então, vamos voltar ao exemplo. Brenda foi contratada pela empresa Tico e Teco para exercer atividade no Rio de Janeiro. Vamos ficar só com essa informação, tá? Brenda foi contratada pela empresa Tico e Teco para exercer atividade no Rio de Janeiro. Brenda foi demitida. De pronto. Qual é o foro competente para Brenda distribuir essa reclamação trabalhista? Eu quero ouvir vocês daqui. Isso mesmo, Rio de Janeiro. Que foi o foro que ela foi contratada e que ela desenvolvia a atividade laboral. Sério? Certo? Local da prestação de serviços. Então, a Brenda tinha que distribuir essa ação no Rio de Janeiro. Mas a Brenda distribuiu essa ação em São Paulo. Doida, deu de doida. Foi lá e distribuiu a ação lá em São Paulo. Aí o reclamado, obviamente, apresentou a exceção de incompetência territorial, o juiz deu pause no processo e falou assim, ó, Brenda, vem cá no processo, por favor, se manifestar a respeito dessa incompetência territorial que está sendo argumentada pelo reclamado. Ele está dizendo que o seu local da prestação de serviços era no Rio de Janeiro. Por que cargas d'água você ajuizou essa ação em São Paulo? Aí eu vou virar para o juiz na minha manifestação e vou dizer assim: olha, juiz, realmente, eu fui contratada para exercer atividade no Rio de Janeiro e trabalhei no Rio de Janeiro. Mas o que o réu deixou de manifestar, na exceção de incompetência dele, é que eu comecei a fazer tanto sucesso que ele começou a me colocar para trabalhar em São Paulo também. E eu era subordinada a uma filial da empresa lá em São Paulo. Por isso, eu participo da exceção à regra do 651 como viajante comercial e São Paulo se torna o foro competente para julgar essa minha ação. Perceberam que eu consegui contra-argumentar essa incompetência territorial? Porque eu me enquadrava na exceção à regra. O juiz, portanto, vai analisar essa manifestação e vai proferir uma decisão. Aí eu pergunto para vocês, essa decisão ela coloca um ponto final no processo todo? Lembra que aqui a gente está falando sobre estabilidade provisória, dano moral? Coloca um ponto final nesse processo todo? Não coloca. Coloca um ponto final sobre a discussão de território, concordam? Então, essa decisão, ela pode ser chamada de decisão interlocutória? Sim. Ela não só pode, como ela deve ser chamada de decisão interlocutória. Lembra do que eu disse para vocês há alguns minutos atrás? Qual é o princípio do processo do trabalho que a gente precisa lembrar quando a gente enxerga uma decisão interlocutória? Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias no processo do trabalho são, em regra, lembra que eu falei? Em regra, irrecorríveis de imediato, salvo a exceção à regra, que é a decisão interlocutória que julga exceção de incompetência territorial. Vocês devem estar querendo me matar agora. Dessa decisão interlocutória que julga incompetência territorial, vai caber recurso. O recurso cabível será o recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho. Aí você vai falar assim, meu Deus do céu, eu mal comecei e já estou querendo desistir. Não, calma. Calma que vai ficar muito mais fácil. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Entendam uma coisa. A decisão interlocutória que julga a exceção de incompetência territorial, ela não coloca um ponto final no processo, mas ela coloca um ponto final no processo, naquele território. Então, isso significa dizer que nessa discussão, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a ação não vai tramitar mais em São Paulo, vai tramitar no Rio de Janeiro. Vocês conseguem entender o impacto que isso gera? É uma decisão tão séria que está deslocando o território, que pode fazer com que o princípio do acesso à justiça, que é um dos princípios primordiais tratados pela Constituição Federal, sejam violados. Por isso que essa decisão interlocutória é uma exceção à regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Essa decisão interlocutória que coloca um ponto final no processo naquele território é recorrível de imediato.
O recurso cabível vai ser o recurso ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho. Tudo bem? Não queiram me matar agora, por favor. Ficou claro isso para vocês? Decisão interlocutória no processo do trabalho, na lata, são irrecorríveis de imediato, salvo as decisões que julgam exceção de incompetência territorial. Por quê? Porque ela coloca um ponto final no processo naquele território, ela declina o território, ela manda para outro território. Tudo bem? Cabendo recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho, que é algo que a gente vai ver mais para frente. Discutida sobre essa questão territorial, analisada toda essa demanda territorial, essa discussão a respeito de território, o que que o juiz vai fazer? Ele vai remarcar essa audiênciazinha aqui. Lembra que ela tinha sido desmarcada, o pause do Netflix? Ele vai dar o play no Netflix de novo. Ele vai lá e vai marcar essa audiência. O que que acontece nessa audiência? Audiência una pelo procedimento sumaríssimo, audiência contínua pelo procedimento ordinário, pelo procedimento sumário. Nessa audiência contínua ou nessa audiência una, vai acontecer a instrução probatória. Análise de prova pericial, análise de prova testemunhal, depoimento pessoal das partes. O juízo ele vai analisar tudo isso. E ele vai pedir para que as partes, após toda essa fase de instrução, se manifestem em alegações finais. O que que são as alegações finais? É basicamente um resumão do que aconteceu no processo até aquele momento, tá? As partes elas têm a possibilidade de fazer isso. Elas podem fazer em audiência ou o juízo pode conceder prazo para a apresentação das alegações finais, tá? Pelo procedimento sumaríssimo, a regra é que as alegações finais sejam feitas em audiência, já que na audiência una se prevê a maior concentração de atos dentro de uma única audiência, tudo bem? Mas pode ser que o juiz conceda prazo para as partes apresentarem as suas alegações finais. Tudo bem? Após a apresentação das alegações finais, o juízo, munido de todo esse conjunto probatório, tendo analisado todas as provas documentais, periciais, testemunhais, depoimento pessoal das partes, depois dele ter visto tudo nesse processo, ele vai proferir a tão conhecida sentença, a tão esperada sentença. A sentença é uma decisão de mérito. A sentença, ela vai falar sobre o dano moral lá do caso da gestante, lembra? A sentença vai falar sobre o dano moral do caso da gestante. E ela vai confirmar ou ela vai revogar aquela tutela de urgência que tinha sido concedida lá no início. A sentença é uma decisão que a gente entende como uma decisão terminativa para fazer a diferenciação da decisão interlocutória, tudo bem? A sentença é uma decisão terminativa. Essa sentença, ela pode ser uma sentença favorável, pode ser uma sentença desfavorável, ela pode ser uma decisão parcialmente favorável. Independente do que essa decisão for, com certeza alguém sempre vai ficar insatisfeito. Seja o reclamante, seja o reclamado, alguém sempre vai ficar insatisfeito com essa sentença. E é aí que nós vamos partir para a segunda fase dessa nossa linha do tempo processual. Como já é de costume, né? Como vai ser de costume, na verdade, né? Que nós estamos ainda nas primeiras aulas. Chegamos a 50 minutos de aula, nosso bloquinho de 50 minutos. Vou interromper esse nosso bloco para que a gente se encontre já já no próximo bloco para você respirar, tomar uma água, para voltar para a nossa linha do tempo processual. Tudo bem? Até aqui tá tudo bem? Até aqui você conseguiu entender? Foco, força, respira, cheira a florzinha, assopra a abelhinha. No final, eu tenho certeza que vai dar certo. E já já você vai ter decorado essa linha do tempo processual como ninguém. Prometo, tá bom? Já já a gente se encontra de novo no nosso próximo bloco e vamos seguir a partir da sentença.